Olá amigos, meu nome é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e na aula de hoje a gente vai falar sobre mosturação. A bibliografia que utilizaremos será o livro Malt, A Practical Guide from Field to Brewhouse, do John Mallett, e o livro How to Brew, do John Palmer. Aproveite, inscreva-se no canal e dê o seu joinha, isso é importante para a gente conseguir manter as nossas videoaulas aqui. A partir de hoje, as matérias começam a se aprofundar num nível bem mais avançado. Então, se você tiver dúvidas, use a parte de comentários do YouTube para expor as suas dúvidas, que eu tentarei respondê-las o mais breve possível. Vamos fazer um rápido resumo do processo cervejeiro. Primeiro nós temos os grãos, quando eles são plantados, lá na parte agrícola, e são levados para a maltaria para o processo de malteação. O processo de malteação basicamente envolve 3 etapas. Uma parte onde os grãos são umedecidos, e então na sequência eles são germinados, eles começam a nascer aqui o que vai se formar raiz, e logo que ele é germinado, ele entra aqui na torra. Essa germinação ela é importante para amolecer o grão. Se você já teve a oportunidade de pegar um grão de cevada ou de trigo, ele é muito duro in natura. Então quando a gente faz a malteação, o primeiro processo, que é esse processo de germinação, acaba que ele amolece o grão, ele fica mais macio, Isso que é importante para a gente depois conseguir moer. Então na medida que esse grão nasce aqui o pistilo, ele então entra num processo de torrefação. Essa torrefação, de acordo com o tempo e o calor que ele recebe, ele vai criar vários níveis aí de torra, semelhante ao café. No café normalmente a gente já pega aquela torra bem escura, porque ele fica bastante tempo, mas o grão ele pode desde o início de ficar pouquinho tempo, que vai ser o grão Pilsen, e a partir do momento que ele vai recebendo mais tempo de torra, ele vai virando os outros grãos, o Pale Ale, o Munique, o Viena, os caramelos, os torrados e por aí vai. Numa aula futura a gente vai falar especificamente sobre grãos. A partir daí esses grãos são comercializados, eles ficam lá nas lojas onde a gente compra já o grão malteado. E aí, para a gente fazer a nossa receita, a gente vai precisar moer esses grãos. O moer vai triturá-los, vai expor aqui o conteúdo e separar a casca. Feito isso, vai ocorrer a primeira etapa, que é a mosturação, que é a etapa que a gente vai falar hoje. Depois da mosturação, vai ocorrer o processo da clarificação, onde eu vou fazer uma espécie de filtragem para deixar ali minha cerveja mais translúcida, para que qualquer partícula sólida fique ali retida nos grãos. Aí eu vou separar a parte líquida da parte sólida e vou fazer a fervura, onde vou adicionar os lúpulos que vão conferir amargor, aroma e sabor. Depois disso, no término da fervura, a gente vai fazer um movimento circular chamado whirlpool, onde vai concentrar aqui no meio a parte sólida que acaba ficando aqui dessa fervura, chamada de trube. Esse trube é descartado e o líquido ele é resfriado. Daqui do resfriamento ele cai para fazer a fermentação. Da fermentação a gente já pode ter provas aqui de cerveja, ou cerveja mesmo pronta. Depois é feita uma transfega para uma maturação, A cerveja que sai daqui é chamada cerveja verde, e ele vai para uma maturação, que é uma cerveja melhorada, já pronta para venda. E aí a gente tem a carbonatação e o envase está pronto para beber. Então lembrando, a gente vai falar aqui da mosturação. Esse processo aqui tem muita cara aqui de um processo industrial. Vamos ver aqui mais na proximidade do cervejeiro caseiro como é que a gente trabalha. Então no dia lá da abraçagem, nós vamos preparar nossos equipamentos, Vamos tirar lá do armário, separar nossas panelas, colheres, filtros, termômetro, tudo aquilo que a gente vai usar para fazer cerveja. E vamos também preparar o nosso ambiente de cozinha, ver o seu fogão, se ele é gás ou se ele é elétrico, preparar ali o ambiente, fazer uma limpeza geral, tirar qualquer lixo orgânico que esteja ali perto, É importante a gente tirar o lixo orgânico, controlar a ventilação e por aí vai. Mesmo os nossos equipamentos estarem limpos, é bom fazer um enxágue ali para tirar qualquer resíduo de poeira que possa ter acontecido aí durante a guarda deles, Então a gente faz uma limpeza, vamos sanitizar os equipamentos que necessitarem ser sanitizados, Principalmente aqueles após a parte fria da cerveja ali, após resfriar, como talvez um funil, uma peneira, um coador e o próprio fermentador,
E aí a gente vai comprar os nossos insumos para fazer a nossa cerveja, ou já vai ter comprado antes. Vamos moer esses grãos. E aí, já com os grãos moídos, vamos fazer a etapa aqui da mosturação, que é a aula de hoje, uma das etapas mais importantes. Por que eu acho que essa etapa é muito importante? Porque depois, quando a gente for fazer, na parte da fervura, é um processo que a gente já não controla tanto, né? A gente já não tem tanto o que fazer. E a própria etapa de fermentação é uma etapa lá onde as leveduras vão estar trabalhando e não nós propriamente dito. Então o momento que o cervejeiro caseiro tem o maior poder de influência está justamente aqui, na mosturação. Aqui ele é capaz de fazer várias ações que vão influenciar as características sensoriais da sua cerveja. Então, depois da mosturação, a gente vai decidir fazer ou não uma lavagem. Vou fazer só uma breve introdução hoje aqui sobre a lavagem, né, chamada esparge. Depois a gente vai fazer a fervura. 99% dos estilos de cerveja, eles exigem uma fervura após a mosturação. Depois a gente vai resfriar ou não o mosto, né? Quando eu chegar nessa aula aqui, eu vou falar sobre as características de resfriar ou não resfriar. Depois tem a parte de aeração do mosto, que é adicionar oxigênio dentro ali do mosto para fermentar. Vamos colocar o mosto para fermentar, preparar a levedura, monitorar a fermentação. No término e da maturação, vamos preparar o nosso envase, realizar o prime aqui junto com o envase e aguardar a carbonatação e maturação. Aí sim a cerveja vai estar pronta para a gente poder beber. Então, bem-vindo à aula de hoje, mosturação. Preparem que hoje tem muito conteúdo e muito conteúdo técnico. Eu vou começar falando sobre alguns termos bastante importantes. Cada termo que eu falar, ele exige um outro conhecimento que está relacionado a esse termo principal. Provavelmente não vou poder me aprofundar nesse outro conhecimento que faz parte na aula de hoje, mas eu já vou estar passando alguma ideia básica para que quando chegar na parte onde eu for explicar sobre aquele outro conhecimento específico, você já consiga ver a relação entre um e outro. Então vamos começar falando sobre a viscosidade. Viscosidade é aquela relação entre a água e o malte da sua tina de mosturação. Quanto mais água tiver ali no seu malte, menos viscoso ele vai estar, né? Mais dissolvido vão estar os grãos dentro daquela quantidade de água. Por outro lado, quanto menos água tiver na sua tina, mais concentrado e mais viscoso vai estar o seu mosto. E aí, qual que é a consequência disso? A consequência é o seguinte: nós temos dois caminhos antagônicos que precisamos encontrar o ponto de equilíbrio. Veja só, quanto mais viscoso for o seu mosto, ou seja, quanto mais concentrado ele for, maior vai ser a atividade enzimática, porque as enzimas vão estar ali mais próximas do amido, né, e dos açúcares proveniente dos grãos. Então melhor vai ser a sua conversão, melhor vai ser a capacidade de você fazer uma cerveja, por exemplo, mais fermentável, mais seca. Por outro lado, quanto menor for a viscosidade, ou seja, quanto mais diluído tiver o seu mosto, mais fácil será a solubilização do amido no mosto. Ou seja, quanto mais água eu tenho, mais fácil é eu tirar todos os compostos que estão dentro do grão e trazer esses compostos ali para o líquido, transformando a minha água no mosto cervejeiro. Então, melhor é a extração, melhor vai ser o meu rendimento. E para isso a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio, né? Qual é a razão de viscosidade que a gente vai trabalhar? Esse ponto de equilíbrio ele está muito relacionado aos modelos cervejeiros, que basicamente são dois. O sistema inglês-americano é um modelo e o sistema alemão-belga é outro modelo. Eu vou falar as características de cada um desses modelos e a gente vai entender como é que essas escolas cervejeiras atuam. Na vida prática do cervejeiro, você tanto pode assumir um modelo desses especificamente, né, e completo, de maneira completa,
como você pode estar adequando o seu modelo a parte de um e parte de outro, de outra escola, e assim você chegar no modelo que você considera melhor para você fazer a cerveja. Pois bem, vamos falar aqui dos pontos de equilíbrio dos modelos, né? O modelo inglês-americano, ele é um modelo que preza por um mosto mais viscoso, ou seja, tem menos água por grão. A razão média para esse sistema é de 2 a 2,5 litros de água por quilo de malte, né, por quilo de grão que você usa. E esse vai ser o modelo padrão que você vai encontrar, por exemplo, no software Beersmith. Ele trabalha com essa concentração de água inicialmente sugerida. O modelo inglês-americano, por ele usar pouca quantidade de água, ele permite que você use o método da infusão para você conseguir subir a temperatura do mosto. Como é que isso acontece? Você coloca uma certa quantidade de água a uma determinada temperatura, e quando você quer subir a temperatura daquilo lá, você vai jogar uma outra quantidade de água fervendo. A mistura dessas duas quantidades, e com a temperatura da água fervendo, que vai estar acima do seu mosto, vai entrar num ponto de equilíbrio aí e vai fazer a temperatura subir. Nós vamos explicar isso aqui mais para frente, né? E essa concentração ela é ideal para enzimas de beta-glucanase e de protease, que são as primeiras enzimas que trabalham ali na quebra, né, do amido em açúcares mais fermentáveis e na quebra das proteínas, deixando as proteínas grandes, né, de alto peso molecular, em proteínas menores de médio peso molecular, o que é importante para uma boa espuma e uma boa retenção de espuma, né, aquela espuma mais cremosa, mais fininha, e também para melhorar a transparência da cerveja. Isso aqui a gente vai falar em detalhes mais para frente, tá? Só estou adiantando alguma coisa. Uma concentração intermediária seria em torno de 2,5 até 4 litros de água por grão, sendo que 2,8 por litro por quilo é considerado como um ponto ótimo segundo John Palmer, né? Segundo ele, a concentração ideal é de 2,8 litros por quilo, é um bom ponto de equilíbrio. Por outro lado, o modelo alemão-belga, ele trabalha com um sistema mais diluído, é um sistema diferenciado. Ele utiliza, por exemplo, de 4 a 5 litros de água por quilo de grão, praticamente aqui o dobro do modelo inglês, né? Bastante mais água por grão. Isso exige vasilhas maiores para você trabalhar, para você fazer a sua receita, ou você vai ter uma receita menor, né? Um volume menor em relação ao sistema inglês. Então aqui exige ou mais um equipamento maior, ou você ter um resultado menor em relação ao mesmo equipamento. Eles trabalham bastante com o sistema de decocção também para subir temperatura, e eu vou falar mais para frente como é que é esse sistema. E essa concentração aqui de água mais diluída é ideal para as últimas e mais importantes enzimas do processo cervejeiro, que são a alfa e a beta-milase, aquelas que fazem a quebra do açúcar em açúcares bem pequenos, fermentáveis. Vou falar hoje também bastante sobre a parte enzimática. Então veja, resumindo, o modelo inglês tem uma concentração maior, o modelo alemão-belga uma concentração menor.